quero dedicar o meu lar a ti. Programa Lar Feliz. Apresentação: Pastor Welby Souza. Todas as terças-feiras às 14 horas. O programa Lar Feliz é um programa da Igreja Batista Brasa, que fica na rua Governador Ivo Silveira, 648. Nossos cultos são aos domingos e quartas, às 19 horas. A Deus com alegria. Boa tarde, estamos aqui novamente com mais um programa Lar Feliz. É uma alegria estar novamente aqui, fazendo o segundo programa. E queremos contar com a sua participação desde já, no 3624-0407, você pode ligar, pedindo sua oração, a sua música. Queremos falar hoje sobre batalha espiritual, mas antes disso eu quero agradecer aqui a minha esposa, a Andréia, minha filha Arielle, que vieram me ajudar hoje aqui na programação. Elas estarão atendendo o telefone, se funcionar a internet, mexendo no Facebook. Participe pelo telefone ou pelo Facebook do programa Lar Feliz. Em cima desse tema de batalha espiritual, a Bíblia fala que nós não devemos mais viver segundo a carne. Então eu quero colocar uma música agora e já quero que você prepare o seu coração para falarmos sobre isso. Às vezes é uma mensagem que parece que cai na desatualização, né? Porque as pessoas gostam muitas vezes de ouvir na igreja palavras que falem de bênção, isso. Mas a Bíblia fala muito em luta, muito em guerra. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e carne. Então queremos colocar agora uma música do Toque no Altar, Bendito Será, para que você já se prepare. De tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Voltamos com o programa Lar Feliz. Gostaria de ler um texto agora que se encontra em Gálatas 5,16. E lembrando que o nosso tema hoje é a batalha espiritual. Queremos trazer esse foco para dentro da nossa casa, da nossa família, com relação às nossas vidas. Em Gálatas 5,16, a Bíblia fala assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Em cima dessa reflexão, eu gostaria de fazer vocês lembrar do que o que nos afasta de Deus. Talvez seja um jargão, né? As pessoas, isso se torna até de certa forma para quem não conhece. A palavra de Deus diz para aqueles que não entendem, isso é loucura. Mas o que nos afasta de Deus é o pecado. E só Ele pode nos afastar dessa comunhão, quebrar o nosso relacionamento com Deus. Se nós tirarmos por base o pecado original, lá em Gênesis 3:10, quando o homem desobedece a Deus. Em Gênesis 3:10 fala o texto de quando Deus vem no entardecer ao jardim e ele vem falar com o homem diz: tive medo e me escondi. O interessante é que nós podemos observar hoje que quando alguém faz algo errado, a primeira reação é uma reação de medo, seguida de vergonha. A pessoa se esconde, mente, se isola, e isso faz com que o relacionamento seja quebrado. Então essas são as estratégias do inimigo para que ele venha quebrar o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes dentro do nosso lar. Quando o filho faz algo errado, quando o esposo faz algo errado, a esposa faz algo errado, a primeira reação é esconder aquilo. É não falar a verdade. É a mesma reação de Adão lá no início. Porque aquilo de certa forma é vergonhoso. Vai trazer um problema, uma dificuldade. Então o inimigo vem com esse medo
para tentar mobilizar, ou seja, para tentar limitar, não é mobilizar, é limitar o nosso relacionamento, limitar a comunhão, porque quando o homem se esconde lá no início, aquilo faz com que ele limite a comunhão. Quando você passa por alguém na rua e cumprimenta, diz bom dia, boa tarde, você está mantendo um relacionamento. E quando você vê a pessoa e se esconde, vê o número do telefone e não atende, isso está sendo uma quebra de relacionamento. Isso é que o inimigo tenta fazer conosco. Ele tenta limitar o nosso relacionamento com Deus. E nós, automaticamente, fazemos isso com as pessoas. Quando alguma coisa tenta quebrar o nosso relacionamento, a gente evita o contato. Queria fazer vocês lembrar também que quando ele se esconde lá e Deus procura, como se Deus não soubesse onde ele estava, ele pergunta: Adão, onde estás? Esse eu tive medo e me escondi. Então o medo, né, vai falar dessa vergonha, e o esconder-se vai falar do quebrar a comunhão. O interessante é que a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado à força. Isso está escrito lá em Mateus 11:12. O reino de Deus é conquistado à força. Deixa eu explicar uma coisa. Deixa eu contar uma historinha aqui para ilustrar isso. Diz que um homem criava 2 cachorros. Um cachorro preto e um cachorro branco. Esse cachorro preto ele alimentava todos os dias. E o cachorro branco ele alimentava uma vez por semana. Chegando num período de 1 mês, ele coloca os 2 cachorros para brigar. Qual será que era o cachorro que estava mais forte? Aquele que se alimentava diariamente ou que se alimentava uma vez por semana? Automaticamente as pessoas podem pensar assim: olha, o esfameado, o faminto, o branco, talvez ganhasse a luta. Mas a ordem correta das coisas diz que aquele que está melhor preparado, aquele que está mais forte, esse vence a luta. E essa é um paralelo que a gente pode fazer da luta contra a carne e contra o espírito. Não estou falando aqui de coisas absurdas, né? Muitas vezes na igreja as pessoas não entendem quando nós falamos em pecado. Se o pecado fosse tão ruim assim, ninguém ia desejar fazer, né? Exatamente porque ele se apresenta de uma forma bonita, de uma forma agradável, atraente. Foi o que aconteceu com a Eva lá no início, lá quando ela vê a fruta, ela fala tudo isso. Ela olhou para a fruta e viu que era agradável aos olhos. Parecia ter um bom paladar. Ela era boa para dar entendimento. Então, isso tudo nos chama a atenção do pecado. E aí, depois de um certo tempo de igreja, já que a gente já entende alguma coisa de Deus, já tem uma certa comunhão com Deus, o pecado já não são mais aquelas coisas iniciais que nos eram tão grandes, tão descabíveis, descaradas, né? Mas agora ele se torna sutil, se torna numa luta contra a nossa própria carne, uma luta contra os nossos desejos, que não são pecados, mas eles quebram a nossa comunhão com Deus. Eles procuram roubar o tempo que nós dedicaríamos para estarmos com Deus. E quebrando essa comunhão com Deus, automaticamente a comunhão entre nós ficará debilitada, fragilizada. Porque, falei no outro programa, né? Deus instituiu o casamento. Deus instituiu o princípio da comunhão do homem e mulher, né? Porque isso é um par, né? Isso forma um par. Outro não. Vai ser qualquer outra coisa, menos um relacionamento. O que acontece? Deus fez o homem e fez a mulher, um para estar do lado do outro. Quando um deles, se vocês observarem os casamentos aí afora, antes de falar isso, se vocês observarem os casamentos aí fora, todos os casamentos que permanecem, que prevalecem, mesmo as pessoas não sendo cristãs, não frequentando uma igreja, mas eles têm princípios dentro do casamento. Tem o princípio de honra, tem o princípio de respeito, tem o princípio de fidelidade, tem o princípio de amor, de buscar o melhor para o seu relacionamento, para o próximo. Se isso não acontece, o casamento está fadado ao fracasso, à ruína, como as pessoas dizem.
Então, observe. Se você tem um relacionamento com Deus, você, esposa, filho, tem um bom relacionamento com Deus, automaticamente o seu relacionamento com as outras pessoas serão relacionamentos saudáveis. Se você busca um relacionamento com Deus, você aprende princípios que valorizam o viver em sociedade, viver em harmonia. Não valoriza o princípio de engano, de trapaça. Sabe que um menino, o homem, né, tem uma certa fase da vida, geralmente na adolescência, tem alguns que levam mais tempo para sair disso, mas tem aquela fase de se achar a criatura mais poderosa, mais bonita do mundo. E aquela atração pela conquista, de conquistar. Então ele quer colecionar namoradas, muitas vezes. Isso é um engano, isso não preenche nada. Aquelas pessoas que sabem o que é o amor verdadeiro e valorizam isso, sabem que o relacionamento que perdurará será aquele relacionamento que for cultivado, que for semeado. Mas, em contrapartida, a gente tem alguém que luta contra esse relacionamento. Luta porque a família, sendo a célula máter da sociedade, aquela onde vai ser formado o caráter, vai ser formado ali vai influenciar na personalidade da criança. Lá dentro do seu lar estão sendo roubados isso, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, justamente por essa situação de haver uma guerra declarada contra a nossa família, contra os princípios, valores que Deus tem tentado manter na sociedade. Por que eu digo isso? Porque, como eu falei no início, sobre a luta da nossa carne contra o nosso espírito. Quando Jesus fala a um homem que quer segui-lo, e o homem diz assim, não, deixa eu primeiro sepultar alguém. E alguém da minha família que faleceu, deixa eu ir sepultar. E Jesus diz assim, deixa os mortos sepultar os mortos. O que ele quis dizer com isso? Que nós só temos valor enquanto nós temos a nossa vida aqui e a gente pode optar. Pode escolher estar com ele ou não. E quando ele fala mortos, sepultar mortos, né, ele está falando porque o que nos gera vida espiritual é um relacionamento com Deus. Fora isso, estamos mortos. E é isso que eu uso o termo inimigo aqui, né? Mas fica muito claro que o único inimigo que Deus tem é o diabo, é o pecado, né? Porque o diabo não vai levar ninguém para o inferno. O que vai levar alguém para o inferno, falando claramente, são as nossas decisões. São a nossa opção por não ter um relacionamento com Deus. Bom, eu queria colocar o telefone novamente à disposição de vocês, o 3624 0407, e queria também que você entrasse lá no programa Lar Feliz pelo Face, apesar de eu não estar acessando ele aqui, mas quando eu chegar em casa eu lhe dou um retorno. Eu gostaria que você observasse isso, que a nossa tendência natural é observar os problemas da nossa vida, é olhar a discórdia, é olhar a falta de emprego, é olhar as dificuldades, um problema de saúde, e não observamos que isso tudo é para roubar o foco, é para tirar a atenção do nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes até os problemas nos levam a Deus, mas tem pessoa que acha que Deus funciona que nem o remédio lá para dor de cabeça. Só procura quando precisa e aí vai sanar aquela dor instantaneamente, e essas pessoas até se consideram abençoadas. Mas realmente abençoados são aqueles que optam, fazem a opção de seguirem a Jesus. Porque senão isso é só um remédio paliativo que durante um tempo vai sanar a tua dor de cabeça, mas mais tarde pode te gerar um problema maior. Nós queremos escutar mais um louvor. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare.
voltamos com o programa Lar Feliz. Estamos falando hoje sobre guerra espiritual. Até vim vestido a caráter para você que tem acompanhado. Lá depois vou botar o videozinho lá no YouTube e compartilhar ele na página do Facebook. Mas estamos refletindo sobre guerra espiritual, aquilo que muitas vezes o inimigo tem investido contra a nossa vida, contra a nossa casa. E queremos compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios 10:3, que diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. A Bíblia, em outras versões, vai falar que luta contra a carne, e falando que as nossas armas, as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são armas carnais, mas são armas espirituais. Se nós formos ver algum texto bíblico que vai falar sobre guerra, batalha espiritual, nós podemos perceber algumas coisas assim. No Antigo Testamento, nós podemos ver a resistência de uma hoste espiritual do mal contra a oração de Daniel, e nós podemos ver aquele espírito que atormentava a vida de Saul. Com relação a esse espírito, quando Davi foi chamado, convocado para tocar a harpa, esse espírito se retirava. É isso que no Novo Testamento fica muito claro com a vinda de Jesus e com o ministério dele e tudo aquilo que ele passa a ensinar. Então muitas vezes quando nós estamos chateados com a nossa esposa, com o nosso filho, com o nosso chefe, seja o que for, a Bíblia diz que nós devemos lutar espiritualmente contra essas coisas. Que nós não devemos lutar contra as pessoas. Nós não devemos colocar o foco da nossa luta contra as pessoas. Talvez alguns cristãos que estejam me escutando nunca ouviram falar disso. Ou talvez outras pessoas que não são cristãos fiquem pensando o que ele está falando. Mas eu quero te falar que o ministério que Jesus veio pregar, aquilo que ele veio ensinar, ele veio trazer um reino de amor. Ele veio ensinar a batalhar, não fisicamente, não numa luta que se fere alguém fisicamente. Não, mas ele fala que as nossas armas são espirituais. A Bíblia também fala que o coração do rei está na mão de Deus e ele inclina para onde quer. Muitas vezes quando passamos por situações difíceis, ruins, a nossa tendência é buscar em nós mesmos uma solução. Não, eu tenho que estudar mais, eu tenho que me profissionalizar, eu tenho que buscar um melhor salário. Mas a Bíblia fala que se nós buscássemos o reino de Deus em primeiro lugar, se nós nos agradássemos de Deus, ele satisfaria o desejo do nosso coração. Então esse texto de 2 Crônicas 10:3 fala justamente sobre isso, né? Sobre as armas da nossa milícia, que não são armas carnais, não são armas feitas de ferro, não são armas forjadas por homens, não, mas são armas espirituais, que moldam o nosso caráter, moldam a nossa personalidade. Em 1 Coríntios, agora, falei o texto de 2 Coríntios, né? Mas em 1 Coríntios 10:31, tem outro texto que fala assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Interessante isso, né? Muitas vezes as pessoas acham que tem que ser crente só dentro da igreja. Ser crente dentro da igreja é muito fácil. Lá as pessoas pegam, quando vão à igreja, elas se preparam, mesmo que muitas vezes saiam de casa abaixo de luta, chegam lá, a gente estampa um sorriso, bota aquela máscara de crente, veste o terno de crente e vai para a igreja. Mas a nossa vida não é refletida na nossa aparência externa, mas sim em quem nós somos espiritualmente. Como nós nos comportamos, o nosso posicionamento durante o dia. Por isso que esse texto diz: quer vocês comam ou bebam, ou seja, como quem diz assim, ó, quando vocês estiverem fazendo qualquer coisa, em tudo que vocês fizerem, em todo o tempo, não só naquele tempo de culto, durante a semana ou durante o final de semana, não, mas em todos os relacionamentos de vocês, em todas as coisas, façam para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado. Se isso for uma verdade na nossa vida,
nós não devemos nos preocupar com aquelas pessoas que muitas vezes, né, alguns se escondem por causa de dívidas, outros se escondem por vergonha de alguma atitude que tomaram. Não, porque nós devemos refletir a glória de Deus. Como cita Paulo, Paulo diz, olha, não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. E todos sabem da história, pelo menos da crucificação de Jesus, que Ele morre em nosso lugar. Então quando eu olho para a cruz hoje, eu não devo mais ver Jesus, eu devo ver a minha pessoa lá. E Jesus tem que viver a minha vida. Tem até um livro famoso, antigo, que diz o que faria Jesus em seus passos. Será que Jesus se agradaria com o tipo de vida que nós temos levado? Será que não nos falta despertar para essa guerra espiritual que acontece hoje na nossa vida? E reflete na nossa vida física, naquilo que os governantes decidem, aquilo que nós enfrentamos com o nosso chefe. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar na tentação de Jesus? Que Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, quem depois de jejuar 40 dias e 40 noites, queria ver quem? Eu acho que depois de alguém passar por um esforço tão grande, de aproximação a Deus, de buscar a vontade de Deus, queria ver Deus no final desse período. Né? E ele, quem ele vê depois desses 40 dias e 40 noites? Ele vê justamente aquele que ele não queria. O inimigo, que veio para tentar. E é justamente isso que parece que acontece nos nossos lares, por mais que você esconda. Quando você toma a decisão de querer acertar, quando você dá um passo em direção a Deus, e muitas vezes buscando Deus em alguma igreja, em alguma congregação que fale do amor de Deus, que seja Jesus o centro da pregação, se levanta tudo para que tu não consiga chegar nesse lugar. O inferno se levanta com toda a sua força para não te deixar chegar lá. O telefone toca, chega a visita na tua casa, acontece tudo e se estabelece uma briga, uma falta de comunhão, para que tu não consiga te aproximar de Deus. Isso se chama guerra espiritual. Sabe, em Romanos 8, 6 fala das inclinações da carne, que as inclinações da carne nos levam ao pecado e à morte. E nesse mesmo texto fala da inclinação do Espírito. E esse Espírito nos traz vida e paz. Para que lado você tem se inclinado? Qual tem sido a tua batalha, a tua guerra? Será que você tem lutado só com as tuas armas físicas? Sabe que inúmeras vezes eu vi pessoas chegarem na igreja desempregadas, desesperadas, tendo que sustentar a sua família, pagar suas contas e pedir, pelo amor de Deus, orem por mim, eu preciso de um emprego. E aí Deus fazia um milagre. Deus abriu uma porta onde não existia, criar um caminho novo e o emprego aparecer. E aí a pessoa diz assim, agora Deus pode deixar que é tudo comigo. Isso é uma ilusão. A Bíblia diz que sem Deus nós não podemos fazer nada. Nada, nós estamos fadados ao fracasso sem Deus. Pela misericórdia de Deus, diz lá em Malaquias, é que nós não somos consumidos. O texto de Filipenses 4:8, esse eu gostaria de orar, já estamos indo para o final. Eu gostaria de ler mais esse texto aqui com vocês. O texto de Filipenses 4:8 diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. O que tem povoado a tua mente? Qual tem sido os teus pensamentos? Talvez teus pensamentos sejam pensamentos de morte. Talvez teus pensamentos são pensamentos de desespero. Talvez teus pensamentos apareçam um gigante, um muro, uma situação intransponível. Eu quero dizer essa noite. Perdão, né? Acostumando com o programa Lar Feliz durante a noite. Hoje nós estamos à tarde e eu falando em noite aqui. Mas eu quero te falar durante essa tarde. Que lá em Efésios, esse texto eu só vou citar, mas procurem ler. Lá em Efésios 6, a partir do verso 10 até o 18, vai falar que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra os principados, potestades, contra as hostes espirituais do mal. E a nossa armadura, as nossas armas,
fala do capacete da salvação, a couraça da justiça, vai falar do cinturão da verdade, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçar o escudo da fé e a espada da palavra. Será que você tem um relacionamento com a palavra nesse nível? Será que você tem um relacionamento com Deus a esse nível de poder usar essas armas? Para que você seja protegido, para que a tua casa seja protegida, para que a bênção de Deus, como tantas pessoas falam, e é tão pregado hoje em dia, possa chegar ao teu lar. Porque a Bíblia diz que Deus é um Deus que está com a mão estendida para abençoar. Será que essa bênção tem chegado até a tua vida? Será que Deus tem podido te abençoar? Porque Ele gosta de abençoar todos, Ele nos trata como filhos. Mas será que tu tem usufruído disso? Eu quero orar agora pela tua casa. Nosso tempo já está chegando ao final. Quero te convidar a participar dos nossos cultos ali na Avenida Governador Ivo Silveira, 648. São todas as quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 19 horas. Será uma alegria recebê-lo. Sabe, eu quero orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, para que seja despertado em ti esse senso de luta, de batalha espiritual. Não de uma luta física, não de uma luta que debilita, que machuca, que prejudica alguém. Não, mas uma luta que faz com que aquele que luta saia vitorioso sempre, vencedor sempre. Paulo fala que o exercício físico e o comportamento, a disciplina de um atleta é boa para o seu físico, mas proveitosa para o espírito de nada vale. Muitas vezes nós podemos dizer assim: olha, nós temos juntado, enriquecido, feito tantas coisas. Mas a Bíblia diz: louco, essa noite te pedirão tua alma. Feche teus olhos, vamos orar. Eu quero que tu coloque a vida da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos, dos teus amigos, do teu chefe. Não interessa. O nome do programa é Lar Feliz. E o nosso lar só está feliz quando o reino de Deus é implantado lá. Existem atritos? Existem dificuldades? Existem. Mas em nome de Jesus eu quero profetizar a vitória sobre a tua casa e sobre a minha casa. Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui glorificando o teu nome através das ondas da rádio. Senhor, em nome de Jesus, vai com a tua palavra agora, vai com a tua graça, com a tua unção, aonde, Senhor, as pessoas estão escutando essa palavra, aquelas pessoas que precisam de cura, que precisam ser restauradas, renovadas, animadas, Senhor, por Ti, em nome de Jesus. Que nesta tarde, Senhor, Pai, que se manifeste o Teu Espírito lá. Pai, que, como diz em Zacarias 2,5 ali, se levante um muro de fogo ao redor dessas pessoas, ao redor da vida delas, e proteja, Senhor. Que nenhuma hoste, que nenhum dardo inflamado, que nenhuma seta, que nenhum laço do inimigo possa prejudicar a vida dos teus servos e dos teus filhos. Pai, leva a paz, assim como o texto que lemos ali de Romanos 8, Senhor. Leva a paz, o teu Espírito é um Espírito que gera paz, que gera vida, Senhor. Gera vida onde não existe vida. Senhor, que os relacionamentos sejam baseados em amor, não sejam baseados em interesse, não sejam baseados em mentira, não sejam baseados em ambição, Senhor. Que todo o orgulho caia por terra, Senhor. Muitas vezes o nosso orgulho tem nos afastado de Ti. Que agora, Senhor, que todo filho que está perdido num caminho de drogadição, Senhor, que todo o marido, Senhor, que tem levado uma vida de adultério, Senhor, que toda esposa que muitas vezes, por falta de atenção, de carinho, tem pensado em separação, Senhor, que todo esse espírito que é contra a família seja repreendido na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Que se estabeleça a Tua paz, que o Teu amor se estabeleça sobre nossas casas, sobre nossa vida, sobre nossa cidade. Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Que a Tua bênção tenha livre acesso ao nosso lar. Pai, que a Tua palavra tenha livre acesso à nossa vida e que o nosso coração seja um coração flexível, que se incline à Tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Fica na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Até terça que vem, às 14 horas. Quero dedicar o meu lar a ti. Programa Lar Feliz. Apresentação: Pastor Welby Souza. Todas as terças-feiras às 14 horas. O programa Lar Feliz é um programa da Igreja Batista Brasa, que fica na rua Governador Ivo Silveira, 648. Nossos cultos são aos domingos e quartas, às 19 horas. Temos a Deus com alegria.